Olá, boa noite. Boa noite. Que bom que vão chegando. Espero que estejam todos bem. Pessoas queridas, que bom. Direto, sim. Que bom, bem-vindos a todos. Ok. Espero que estejamos preparados para navegar nesta caldeira que vamos fazer sobre a sexualidade, a psicoterapia, o mundo oriental, o mundo ocidental. Sejam todos bem-vindos. Ok. Muito bem. Bem-vindos a todos. Boas tardes aos que estão no Brasil, boas noites aos que estão em Portugal e em outros lugares. É um prazer estar aqui. Este tema de hoje é uma proposta que eu acho que é muito importante e muito interessante para nós enquanto psicoterapeutas, muito mais enquanto psicoterapeutas corporais, em que temos que incluir o corpo, em que precisamos incluir tanto o corpo na sua forma, como o corpo orgânico, e o corpo tem muitas dimensões. Daí é importante, já que vimos da sexualidade, e somos fruto dessa explosão de energia entre o yin e o yang, entre o feminino e o masculino, sem que isso seja sempre dirigido à heterossexualidade, que é um dos grandes temas que nós precisamos saber abordar e cuidar na clínica. Estou aqui hoje encantada de estar com vocês e apresentar temas que, como clínica e como também gestora de uma escola, sinto que para nós, enquanto psicoterapeutas, precisamos integrar na nossa formação. E daí que até criamos uma formação nesse sentido, de sexologia, em psicoterapia, em que o objetivo é fazer essa ponte entre o que nós já vamos sabendo da sexologia médica, do mundo ocidental, que tem tanto para nos oferecer, e o mundo oriental, sobretudo o Tantra e o Tao, e gostava hoje de navegar um pouco nessas áreas e colocar alguns dos temas que acho que são os fundamentais para nós podermos dialogar, e espero que vocês possam também intervir e colocar as vossas questões de um tema tão vasto como é abordar a sexualidade, tanto o terapeuta poder trabalhar a sua própria sexualidade para também poder introduzir na clínica esse tema e como introduzir, até porque há um erro às vezes na clínica em que quando esse tema aparece, se acha que não há problema só pelo simples facto de a pessoa dizer que tem orgasmo ou que tem uma sexualidade ativa, quando em realidade essa é uma das faces, é uma das partes, mas a sexualidade é muito mais do que isso. Além da anatomia, que já tem muito que se lhe diga, além do contacto, além da intimidade, além de perceber certos músculos, além de perceber os tipos de orgasmo que há, os famosos pontos G, o saber falar de masturbação, de corpo, dos diferentes tipos que há, seja de orgasmos, seja de multiorgasmos, seja do relaxamento, poder falar sem tabus de temas que, por lhes dar seriedade, eles fazem com que levemos a sério uma coisa que é séria e ao mesmo tempo maravilhosa e que nos define enquanto seres humanos por ser uma dimensão do ser humano. Então gostava de ir navegando com vocês sobre estes aspectos que fui colocando, sobretudo temos dividido nesta proposta de alguma forma praticamente como 10 grandes tópicos, e vou falando deles com vocês, e são muito bem-vindos se quiserem ir intervindo.
Portanto, um dos temas que eu acho que é muito importante para nós podermos ir entrando e abordando e ampliando este contacto conosco mesmos e com os outros, é perceber como temos construído a imagem e a crença da nossa sexualidade. A sexualidade tem um histórico muito dramático, muito fantástico, muito ambíguo, muito castrador, muito libertino, muito de muito. Dependendo das épocas, dependendo se era considerado só para procriação, dependendo se era considerado uma forma de controle, dependendo se era político, dependendo quem podia e sentia que tinha direito a esse prazer e quem não. O prazer, o desprazer, o corpo nu, a procriação, a fertilidade, o direito à expressão sexual por um corpo do mesmo sexo do que o meu, a experimentação do corpo de por si a nível de líbido, a nível de expressão dos seus sentidos, tem tido sempre um interesse enorme desde que o ser humano se entende como tal. Portanto, perceber um pouco como se tem construído historicamente a nossa crença e as nossas histórias na sexualidade e como sejam os arquétipos, seja como se tem construído no Oriente, em Ocidente, como que temos ido evoluindo através das diferentes gerações, e aqui teríamos que falar da transgeneracionalidade, como nos contaram como é relacionar-nos sexualmente. Como é que a minha mãe me falava da sexualidade, como é que a mãe dela lhe falava da sexualidade, e se vamos para trás, como é que tem ido desde o mais fechado, o mais aberto, depois o mais fechado, a que lugares se tem dado mais importância, a que lugares se tem dado menos. E como isso tem marcado até mesmo a expressão do corpo, até mesmo a forma de levar a roupa, os corsés, aqueles apertados, que partes do corpo ficavam à mostra, que partes eram impossíveis de mostrar, que partes, por exemplo, no Japão são erotizadas, como são os pés, que partes são erotizadas em Europa, como era a parte superior do torso e não a parte inferior, e depois usar a mini saia, que partes do corpo têm ido mesmo ao longo da história sendo aquelas que chamam pela erotização dos sentidos, das necessidades e às vezes a confusão e na repressão, o que nós sabemos em psicoterapia, a maior parte de vocês, porque estou vendo quem está entrando são psicoterapeutas, a famosa frase que a gente conhece que é a maior repressão, maior a perversão. E a perversão dentro da sexualidade como expressão tem como finalidade mesmo que obviamente muitas vezes leve a coisas bem sádicas e complicadas, outras vezes não, há uma distância e um leque enorme, visa ou tem por objetivo encontrar um canal para essa descarga, para essa saída de energia vital que em algum lugar ficou retida na mente, na crença, no corpo, em alguma parte, causadora também de muitas vezes não só doenças mentais, como a própria neurose, que vem da falta de eros ou de matar o eros, como de doenças mesmo orgânicas, psicossomáticas, que vocês sabem que eu adoro fazer ponte com todas essas áreas. Portanto, um dos grandes temas seria percebermos como é que nós temos construído historicamente enquanto cultura, enquanto sociedades, seja em diferentes países, seja em diferentes culturas, a ponte com a religiosidade, com a espiritualidade, com a não espiritualidade, com a não religiosidade, nas étnias, nas tribos, nas cidades, como é que hoje, na contemporaneidade, é vista hoje a sexualidade em que achamos que estamos muito livres e confesso que eu não sinto isso. Sinto que é uma imagem aberta de aparente liberdade, mas às vezes dentro dessa aparente liberdade, muitas vezes há grandes prisões. Portanto, esse seria um aspecto para nós podermos ir navegando. Qual ter sido esse histórico da sexualidade, da sexologia e do estudo da própria, né? Porque se vamos agora a outro tópico sobre este assunto muito importante, nós teríamos como duas visões diferentes e as duas são importantíssimas e necessárias delas serem integradas, fazer pontes. Eu adoro fazer pontes. E na sexologia médica, a anatomia, a educação nas escolas, que finalmente começa a se falar um pouco, embora quase só mesmo evitar que tenham gravidezes indesejadas e perceber como funciona o aparelho genital, mas pronto, já é alguma coisa, já vai ser falando de outras coisas. Eu espero que nos vossos países de origem, se está incluída a sexualidade como um dos temas dados na escola, seja um pouco mais aberto e eles ensinem também aos jovens o que é o prazer, o que não é o prazer, o que é sentir-se bem, como é colocar limites, como é a intimidade,
como é beijar, como é tocar, seria interessante, não é? Mas falando da sexologia médica, muito importante perceber que ela nos leva ao conhecimento anatômico, nos leva às leis, nos leva à liberdade, nos leva a saber quando é que é abuso, nos leva a conhecer disfunções sexuais de uma forma mais clínica, mais médica, seja impotência, seja ejaculação precoce, seja na orgasmia, seja a hipoativação ou a baixa libido, seja do homem, seja da mulher, dores na penetração, frigidez, tantas coisas, falta de qualquer tipo de apetite, de desejo. Portanto, a sexologia médica vem a aportar a nível do continente médico, a nível anatômico, a nível também de comportamentos, uma porta que se abre para lhe dar a esta área um lugar de importância. E mesmo assim, os próprios sexólogos, eu tenho vários amigos sexólogos fantásticos em Espanha, Portugal, em outros lugares, que se consideram, entre aspas, meio que filhos de um Deus menor, como se na medicina olhar para a sexologia fosse algo meio que ainda um pouco radical. E muito eles têm lutado para que se coloque isso num lugar de mais respeito e de importância para a saúde a todos os níveis. Portanto, a sexologia médica, como a entendemos e como a incluímos, ela é muito importante para nós entendermos, sobretudo no mundo ocidental, como é que é a linguagem que pode ser mais fácil nós podermos integrar. Porque a linguagem oriental, da qual vamos falar também, a linguagem do Tantra, a linguagem do Tao, ou Daoísmo também, é uma linguagem e tem intervenções muito interessantes, das quais vamos falar algumas, mas que são realmente algo que nós temos que entrar na cultura, nós percebermos como é que eles pensam, como é que eles comem, como é que eles se relacionam com o tempo, como se relacionam com o corpo. De facto, o lugar e o campo onde nós estamos, o sistema onde nós organizamos e desorganizamos a nossa cultura, transforma também a forma como nos aproximamos dos corpos, do meu corpo, o conhecimento que eu tenho do meu corpo, o conhecimento que eu tenho do corpo do outro, a territorialidade nessa aproximação e não aproximação. E se de alguma forma na sexologia médica fica uma coisa muito clínica, muito útil, muito interessante, sim que é verdade que toda a parte energética, toda a outra parte anatômica em que posso abrir muitos mais canais, seja de músculos que se podem fortalecer de outras muitas maneiras, com outros muitos exercícios, seja a própria visão, de junção, da tensão, não tensão e do relaxamento em prol de nós só através a querer alcançar o êxtase pelo orgasmo, muda tudo. Portanto, teríamos neste outro módulo, tópico, a possibilidade de olhar a sexologia médica como uma parte mais clínica, mais médica, muito importante, e falar também da possibilidade de incluir o Tantra e o Tao, ou Daoísmo, e fazer essas pontes que eu falava. E que bom ver tantos nomes aqui que conheço, que bom que vocês se interessam por este tema, sejam todos muito bem-vindos. Portanto, nesta conjunção entre o Tantra, o Tao e a sexologia médica, o que é que podíamos dizer que fosse útil, que fosse algo consumo para não ficarmos todos com um tema tão grande só com essas palavras? O Tantra, de alguma forma, ele vem da China, o Tao vem da Índia, em algum lugar há muitos milhares de anos, não importa agora a biografia, para o tempo que a gente tem, se encontram. Mas, de facto, o Tantra trabalha muito entre a conjugação entre o sexo, a divinidade, tem muitas técnicas, trabalha muito o relaxamento. Há quem pense que o Tantra é a coisa de estar muito tempo fazendo sexo com penetração, ou fazendo toques, evitando o orgasmo, ou mesmo só tendo orgasmo daqui a muito tempo, estar horas naquilo, como dizia um paciente meu, estar horas naquilo. É muito mais do que isso. É, sobretudo, entre as muitas coisas que nós podemos aprender com o Tantra, é a possibilidade de manter um contacto com a minha atenção totalmente distinta, com o meu corpo e o corpo do outro de outra forma, a ter uma harmonia muito maior entre esse yin e yang, que não tem por que ser só homem e mulher, mas que, sobretudo, me aporte a possibilidade de, nessa não tensão e de modular o meu grau de excitação até alcançar o êxtase, que não tem por que ser só com o orgasmo. E pode ser um êxtase ligado ao coração, ainda muito maior, em que a onda expansiva é muito mais completa. Mas isto precisa treino, isto precisa conhecer o corpo,
isto precisa conhecer o corpo do outro, isto precisa um trabalho também de autoconhecimento dos meus próprios meridianos, de como me tenho construído, grandes obstáculos no prazer, dos quais também vamos falar, que são impeditivos muitas vezes dessa ponte com o meu corpo e na possibilidade de, nessa não tensão, eu estar excitado. Há quem acha que estar excitado equivale a ter muita tensão ou tesão e confunde-se quando, em realidade, um certo grau de um relaxamento profundo pode ter uma excitação enorme e eu ter muitíssimo mais prazer, com o qual me descarrego muito menos e tenho muita mais energia para usufruir do toque, para usufruir do cheiro, para usufruir dos sentidos todos que precisam ser envolvidos e em que realmente nós chegamos, quando olhamos na clínica e podemos abordar este tema, em que na nossa cultura ocidental, obviamente não serão todos, mas nós ficamos muito genitalizados. A gente se excita com certas partes, mas outras não. Os homens sentem certas partes, mas outras não. É como se o corpo tivesse ficado em retalhos. A proposta do Tantra e do Tao também, que eu até gosto ainda mais, é a proposta de transformar o corpo todo em uma antena de prazer que recolhe essas energias tanto internas como externas de mim próprio e do outro. E para isso a atenção, sem tensão, a respiração, o contato com o meu corpo, o estar acordado, estar de olhos abertos, estar em contato com todas as sensações, tudo isso precisa todo um desmontar da forma como tenho feito o amor até agora. Até o próprio uso da língua, da fala, do silêncio, do beijo, do toque. É uma coisa que se pode reaprender e é muito mais interessante para o amar, para receber o amor e para desfrutar desta dádiva que é não só o corpo, como eu encontro. O contacto, contato, com esse tato, com essa delicadeza. Então, o Tantra, de alguma forma, é a expressão alta que me conecta com o divino, e isso faz com que fique meio que estranho, não é? Há pessoas que me falam, isso meio que esotérico, mas ao final de contas aquilo é uma coisa bem mais concreta, é penetração, é saber como. É muito mais do que isso, quando nós entramos em perceber que nós precisamos desmontar as ideias de que o êxtase é só o orgasmo, que eu tenho que estar de uma determinada forma, e tenho que fazer uma performance, e que eu tenho que montar uma máscara, que é o que fazemos todos os dias. Muitas vezes estamos muito afastados daquilo que é o lado mais instintivo, porque o ser humano e o corpo, quando liberado, ou quando mais solto, ele sabe tocar, sabe se expressar e sabe encontrar-se e encontrar o outro. O taoísmo ou daoísmo, ele ainda, além que esteja também unido a esse equilíbrio entre a unidade, ele trabalha para além do ego, trabalha para além do dualismo e da individualidade, trabalha para a unificação entre as diferentes matérias que compõem o corpo e a energia. E eu gosto muito também de conjugar o Tao, o daoísmo, porque ele traz ainda mais do que o Tantra, mas é interessante essa combinação, as mesmas coisas também do relaxamento, do orgasmo não como última objetivo, isso já muda muita coisa, mas traz também que o contacto, o conhecimento de verdadeiramente o meu corpo, e tudo, só conhecer o meu corpo, conhecer toda a minha uretra, todo o meu ânus, todos os meus espasmos, conhecer os meus músculos, o que me acontece quando estou excitado, isso demora tempo em aprender, ou desaprender como eu acho, como vejo. Separar o instintivo do que eu não conheço, de algo que aparece, e ser muito mais coautor. No taoísmo, ou no daoísmo também chamado, nós podemos criar o nosso próprio ritual, porque ao conhecermos, nós criamos um ritual porque acompanhamos o fluxo normal de um corpo que fala com outro corpo, e também demora tempo até encontrar o meu ritual, primeiro desmontar os meus próprios rituais aprendidos, performance e corpos que têm hábitos musculares, energéticos e, sobretudo, de crenças. Crenças que são os grandes interruptores, os grandes intermediários de confusão, os grandes barulhentos vozes, porque os pensamentos têm vozes, não é? Que dificultam a possibilidade de eu chegar a um contacto mais
de qualidade comigo e com o outro. Então, o taoísmo tem uma conexão muito grande com a medicina. Na realidade, de alguma forma, eles relacionam uma boa atividade sexual que aumenta a longevidade e a saúde para qualquer pessoa, qualquer idade, tenha 50, 20, 15, 90, 100, podem ter sexualidade sempre, e a forma como se relacionam com o corpo e a forma como fazem todo o seu percurso para aprender a respirar, a se mover, a fazer mesmo ponto, até mesmo com o Qigong. Eles têm montes de trabalhos para ativar todo esse processo energético através da médula, através da respiração, não só para aumentar a potência sexual e esse relaxamento e alcançar o clímax para além do orgasmo. Eles fazem a ponte com a saúde integral. Quando a sexualidade não é boa, eles fazem ponte com os órgãos todos. Eles falam de quanto está relacionada a energia vital, a energia sexual, e ela é a mesma. Ela está ancorada em todas as partes do corpo, mas tem reservatórios. E quanto é importante, quando nós percebermos isso, e vamos aprendendo que o taoísmo é um caminho para trabalhar com os elementos, e trabalhar conosco, que temos todos os elementos, terra, água, fogo, ar, até metal nós temos, que quando nós entramos nesse caminho de autodescoberta, ficamos fascinados pela quantidade de coisas que eu estou mobilizando no meu corpo, que tem a ver com a imunidade, que tem a ver com a forma como respiro, que tem a ver com a minha digestão, que tem a ver com o relaxamento, que tem a ver com o ritmo cardíaco, tem a ver até com o câncer, tem a ver com os pensamentos, tem a ver com todas as áreas no qual o meu corpo está envolvido, porque na realidade a sexualidade mexe com todos os meus sistemas vitais, corporais e subtis. De aí que seja tão importante nós percebermos que, de alguma forma, temos que desmontar certas crenças para pouco a pouco ir introduzindo, demora tempo, ir introduzindo uma forma diferente de olhar, de tocar, de beijar, de utilizar os lábios, de utilizar aquilo que é o meu corpo como ente sagrado, que não deveria de ser tocado por qualquer pessoa, e perceber como é que isso me afeta. E então, é nesse ato generoso, eu ir aprendendo que posso derrubar muitos obstáculos que eu pensava que eram inalcançáveis. A frigidez desaparece, a anorgasmia desaparece, a hipoatividade sexual se transforma, as dificuldades sexuais, que a maior parte delas não são realmente orgânicas. O 90% das disfunções sexuais são psicoafetivas, tem a ver com crenças e contenções que se vão acumulando e vão criando aqueles nós que tanto falou Reich, o grande pai da psicoterapia corporal. Portanto, para mim é muito interessante fazer esta ponte entre a possibilidade de olhar para essa desconstrução de ideias, para essa nova forma de tocar o corpo, e ao mesmo tempo para perceber o que é isso da ejaculação, o que é isso do orgasmo e de que forma, e o que é isso do ponto famoso G, não é? Aqui me pergunta, como é que é isto do ponto G? Existe, não existe? Ejaculação feminina? Uma das coisas que nós também precisamos incluir nesta proposta de psicoterapia para falar de sexualidade é perceber os tabus. Que tabus são esses que nós temos colocado, que nos têm colocado, que histórico nos tem colocado, que o pênis tem que ser enorme, que a vagina tem que ter uma determinada forma, que temos que ter um determinado tipo de apetite, um determinado tipo de corpo, temos que ter uma determinada forma ou estar abertos para fazer tudo e mais alguma coisa, crenças de quando é que é adequado ter sexo, seja a lua, ou seja com a menstruação, há tantas inclinações e tantas orientações e tantas formas agora até mesmo querendo sair às vezes dos grilhetes ou das prisões, dos estereotipos, nasce na vontade de sair de tudo isto a necessidade de também ser livres e poder ter orientações, escolhas sexuais, nomes para essas escolhas sexuais, identidade, género, muito distintas, que quando bem usadas, de alguma forma integradas, é maravilhoso conhecê-las e às vezes nos voltam a colocar sem querer novamente em uma gaiola, né? Portanto, temas que são importantíssimos
como por exemplo a ejaculação feminina, que nos filmes pornográficos, que espero que vejam alguns, porque são também educativos, do que se pode fazer e do que não se pode fazer. Eu quando pergunto às pessoas, vocês veem filmes pornográficos? Eles falam, não, claro que não. Por que não? Independentemente de que a pornografia muitas vezes seja pervertida e narcisicamente faça com que achemos que tem que ser de uma determinada forma, é bom perceber o que as pessoas consomem, é bom perceber o que está acontecendo, que corpos são esses que nos estão transformando a visão do que é certo e do que é errado, e como muitas vezes os estereotipos estão todos lá. E isso é interessante, isso como proposta para estar abertos a perceber, sejam brinquedos sexuais, sejam coisas que nos podem ajudar a brincar, porque na realidade, na perversão, como dizia um paciente meu também, então se eu faço uma questão de humilhação, mas minha parceira ou meu parceiro, eles querem, e a gente se diverte muito, eu sou um pervertido? Digo, provavelmente, mas pode ser que seja um pervertido saudável. Porque se os dois querem e se divertem, não tem problema nenhum, ninguém quebrou regra nenhuma. Quando se somete e cria sofrimento, então já estaremos falando de outra coisa. Portanto, teria muito que se lhe diga a possibilidade de perceber até mesmo o que é a perversão, que até mesmo no mundo tântrico e no mundo do taoísmo se vê de uma forma totalmente diferente. Então é muito interessante a gente poder abrir a mente e outro dos tópicos, saber fazer a minha biografia sexual. Eu vos coloco esta pergunta para vocês. Como é que a biografia sexual de cada um se poderia elaborar? Quanto de honestidade e de perguntas para mim próprio posso fazer a nível de como conhecer o meu corpo? As mulheres acostumam a aprender a masturbar-se por acidente muito cedo. Antes dos 4 anos, a maior parte das mulheres que se masturbam começaram a masturbar-se. Na água, no chuveiro, por acaso, com um boneco, porque algo aconteceu, e nem sabem que está acontecendo isso. O nosso corpo amadurece mais rápido do que os homens, que até que possam ter algo para fazer algo com isso passa algum tempo, não é? Mas acontece muito mais cedo do que a gente imagina. O corpo é naturalmente erotizado. Ele tem prazer por natureza pela pele e pelos sentidos. E poder falar de estes temas, poder perceber que a sexualidade chega a partir desde o primeiro momento da célula, é a possibilidade de nós podermos falar com naturalidade de todos estes temas e de perceber que até mesmo as dificuldades que nós temos na sexualidade, a maior parte delas vem da nossa biografia. Quem disse que sim, a minha sexualidade, quem falou não toca. Sabem que uma das primeiras das castrações que a gente recebe quando somos pequenos, talvez algum de vocês não, e que bom, parabéns, mas não te toca, não te mostra, não mostra, que sujeira, tapa, vão pensar mal de ti, não te oferece, não mostra dessa forma, que vai a ser mal interpretada, os códigos sociais, os códigos de linguagem de corpo, como poderíamos nós fazer essa biografia e como poderíamos incluí-las. Estou aqui recebendo algumas perguntas. Como é que nos podem ajudar a lidar com estas questões na clínica? Na clínica, obrigada pela pergunta, Susana, na clínica é muito importante nós, primeiro, sabemos trabalhar a nossa própria sexualidade. Nós podemos saber... Espera um momento que me estão... Ok. Eu tinha que incluí-los aqui? Não. Ok, muito bem. Nós na clínica, uma das primeiras coisas que nós precisamos saber é perceber como é que nós estamos lidando com a nossa própria sexualidade. Não se pode dar algo que não se tem. Uma das questões que eu tenho encontrado muito mais na supervisão, e comigo mesma, que eu tenho tido que fazer um processo e ainda continuo porque isto não tem fim, é que o próprio clínico tem dificuldade com a sua própria sexualidade. Saber quando introduzir o tema e perceber que se tem primeiro na clínica que criar, como com qualquer tema difícil, complicado, quando falamos de sexualidade estamos falando de vulnerabilidade. Estamos falando de um tema de intimidade que tem habitualmente uma carga traumática muito antiga. Por o corpo, porque foi mais bonito, menos bonito, pelo bullying da escola, porque se namorou, porque não se namorou, porque se perdeu a virginidade daquela forma, de outra. Portanto, é um tema vulnerável, em que entramos em um lugar muito delicado.
Primeira coisa, criar um campo seguro para que ao sentir ao terapeuta seguro com o tema, falando com seriedade daquilo que vai perguntar, como é que sentes que é a tua sexualidade, como é que é para ti ser tocado ou tocada, como é para ti olhar para o teu corpo nu, aquelas primeiras perguntas dos sentidos são aquelas que eu introduzo primeiro na clínica. Como é para ti o teu corpo nu? Como é para ti ser olhado, ser olhada? Como é para ti o cheiro? Como é para ti o cheiro da outra pessoa? Como é para ti tocar e aonde? Só isto? Só perguntar de que forma os sentidos estão incluídos no próprio ato e no próprio intercâmbio de carícias e de beijos abre todo um tema. Essa seria para mim a primeira forma de, com calma, deixar que a pessoa responda, porque também encontro que quando este tema abre e é adequado e se vê que é essa atenção, e eu diria que vos proponho, a maior parte de vocês que atendem em clínica, sejam casais ou sejam individuais, que deem tempo a que a pessoa pergunte, deem tempo a que a pessoa também responda, façam perguntas com tempo, deem silêncios que deem tempo para atenção, porque são perguntas e temas que criam tensão. E se nós estamos propondo trabalhar com o relaxamento dentro da tensão, é nesta visão taoísta e nesta visão mais integradora, nós também precisamos criar esse campo de não tensão, de espaço e de respiração, para que haja essa excitação saudável a hora de colocar-se em contato com a vulnerabilidade, falar desse lado da intimidade e a pessoa poder começar a falar dos seus sentidos, o que gosta, as suas fantasias, se tem facilidade de falar com o outro do que gosta, do que não gosta. Às vezes eu encontro casais que estão juntos há muitos anos e nunca falaram de verdade do que gostam, do que não gostam, dos seus medos, de soltar a parte mais reptiliana, ou de contê-la, ou de expor talvez alguma fantasia, ou de simplesmente pequenos detalhes que têm a ver com o beijo. Já nem sequer estou a falar do orgasmo, do ritual, da performance, estaremos falando de outras muitas coisas. Estou falando até mesmo de como é que incluir na clínica a possibilidade de abrir um tema que sempre, e como todos sabemos em clínica, primeiro que criar um campo seguro, e o campo seguro cria o terapeuta terapeuta cria o campo. Sem esse campo, não se pode introduzir o tema, e o campo se precisa criar e se precisa manter. Então, portanto, que mais coisas importantes nós precisamos ir percebendo e acolhendo nestes temas que são importantíssimos para a sexualidade. Coisas que nós precisamos aprender também quando se pode falar deste tema com intimidade, posturas, que posturas são mais benéficas, o Tantra e o Kama Sutra, como digo muitas vezes nas brincadeiras, muitas vezes se oferece o Kama Sutra nas despedidas de solteiro e de solteira. É curioso que uma ofrenda dispara no Natal também, mas ninguém o lê. Ninguém o lê. Muitas de vocês, se calhar, têm o Kama Sutra e outros livros de brincadeira que se oferecem porque acha-se uma brincadeira, se veem as fotos, mas não se aprofundam no tema de por que se chegam a esses lugares, a essas posturas, para que servem, que tem a ver, por que está o ponto G ali, ou onde, como se estimula, onde está a famosa almofadinha que a mulher tem na vagina, a entrada, onde está o homem, o ponto P no homem, que é o ponto G, P de próstata, porque que no ânus nós podemos ter tanto prazer, porque que o sexo anal tem tanto prazer, para quem o pratique com cuidado, tenha cuidado, porque também pode ser muito doloroso, mas o ponto G também anda lá, como se pode estimular com a língua, com a boca, com massagem, como se pode massagear esse músculo, que pode fortalecido transformar por completo o prazer que nós podemos ter. Esse, como fortalecer também a bexiga, como fortalecer os outros esfínteres, como a própria respiração, como a própria energia do corpo à hora de estar em contato com o outro. Eu tenho pessoas que quando têm experimentado esta, entre aspas, forma nova, que não é nova, é redescobrir essa possibilidade de encontro, têm experimentado que se conectam muito mais com as emoções, se conectam muito mais com a saúde, se conectam com o lado da sombra. Depois, ao dormir e ao sonhar, têm outro tipo de sonhos. Começam a conectar com lugares mais antigos,
Tem muita mais intimidade depois da fusão e da não fusão e de estarem abraçados, os rituais do depois e a possibilidade nesse momento de intimidade expressar emoções e poder soster-se. E acho também muito interessante a possibilidade de incluir, e no taoísmo e no tantra já fazem isso, felizmente, e em Mantak Chia, que é um autor e um terapeuta que considero muito, que está em Tailândia, a possibilidade de expandir muito mais para o yin e o yang, o feminino e masculino, expandir isso para todo tipo de expressão sexual. E como praticar, desenvolver e ampliar estes conhecimentos de como tocar, de como aumentar o prazer, para além do êxtase, em casais homossexuais, em outro tipo de aberturas para experimentar que tipo de relação é aquela que eu quero ter, eu quero experimentar, e como as opções em diferentes momentos da minha vida, seja porque estou em monogâmia, ou porque estou no momento de poliamor, ou porque estou no momento de experimentação, ou de abstinência, eu continuo sendo um ser sexual. Eu continuo sendo um ser sexual porque eu estou em contato com a força vital e ela me acompanha desde o princípio até o fim. A explosão dos meus desejos, das minhas crenças. Eu, de qualquer forma, insisto muito em que, por favor, cuidem de vossa biografia sexual. O barulho, as interferências e a quantidade de coisas que eu posso aprender em terapia, fazendo a biografia sexual de mim próprio e do meu cliente, é muito interessante. Primeiros toques e sensações. Cada história será uma história que junta a possibilidade de fazer perguntas com o corpo. Que senti? Que pensei? Que desejei? Que faltou? Com que fiquei com vontade? O que aconteceu depois? Como fazer uma espécie de gráfico amoroso, com respeito, de como é que tem sido. Muitas vezes a construção da minha sexualidade ficou comprometida pelas experiências que eu tive, que não tive, que fiquei com vontade de expressar, que fiquei com vontade de incluir, de dizer, e por diferentes motivos aquilo ficou primeiro estranho e depois ficou entranhado. Primeiro se estranha e depois se entranha, ficou nas entranhas. E é curioso que quando há disfunções sexuais, e quando digo disfunções sexuais, há bocado me referia que uma grandíssima maioria tem a ver com questões de biografia, tem questões psicoafetivas, tem a ver com questões socioculturais, tem a ver com questões que muitas vezes vão para além da parte orgânica, façam com que eu tenha uma dificuldade enorme em isso colocá-lo para o mundo, para colocar essa generosidade em essa troca, em essa maravilha que é poder ir para além da individualidade e dualismo e sentir que quando esse encontro se dá, deixa de ser um encontro sexual para ser um encontro de união. Se fala que há 9 graus ou 9 formas, como se fosse de uma forma uma escada, mas nem sequer gosto de chamá-lo assim, porque se faria de graus e de evolução, e nós somos muito competitivos por natureza, mas se fala de 9 tipos de formas de tocar, ou 9 formas de ter êxtasis dentro do taoísmo, e de alguma forma seria um processo nessa desconstrução e voltar a mim, de perceber que quando eu vou alcançando essas possibilidades de ir aumentando esse meu contacto nesses graus que vão ampliando a minha percepção, a maior parte das pessoas chega digamos, à expressão terceira ou quarta, mais difícil chegar às posteriores, esses 9, chama-lhe degraus, expressões máximas, mas quando nós conseguimos que essa expressão através dessa dedicação que envolve meditação, respiração, exercícios muito conectados. Quando isso acontece, entramos no famoso êxtase, podem chamar nirvana, se vocês quiserem, em que o tempo e a mente param, ou eu sinto que param. E nesse momento acontecem esses vazios férteis da mente, em que a consciência se expande. E é por isso que no Tantra e no Tao, quando a sexualidade se expressa em um estado saudável, é nesse processo de vitalização, eles relacionam isso com a expansão da consciência e com o contacto com o divino. Por quê? Porque quando isso acontece, significa que o meu corpo está em harmonia, significa que eu fui capaz de deslindar certos e muitos bloqueios que eu tinha, significa que me expresso em harmonia com os sentidos, com o outro, comigo mesmo, e então o meu corpo tem uma expressão orgânica de
reset, de reorganização, de revitalização. Isso afeta todos os meus órgãos e os meus sistemas, e a sensação de bem-estar, de saudabilidade, de cair menos nas compulsões, de ser mais autêntico, mais espontâneo, de ter uma respiração mais calma. O Reich dizia que uma das coisas que se identificava numa pessoa neurótica era que quando respirava mal, provavelmente tinha uma sexualidade que não era satisfatória, com tudo que isso pode ser de não satisfatória. E de facto, não só, mas sem dúvida ele tinha razão, a nossa respiração fala muito do grau de contacto que temos com o sistema vegetativo. Então é importante para tudo que tem a ver com as nossas funções, e não só para tudo que é o trauma, que nós sabemos como é importante toda a teoria polivagal, que a gente precisa tanto de ir fazendo pontes com tudo que nós vamos sabendo, mas como é importante que nessa pulsação, e nessa pulsão vital, quando realmente eu me permito conhecer-me, conhecer os meus sentidos, conhecer como o meu corpo se tem construído, psicoafetivamente, historicamente, eu começo nessa transgeneracionalidade, nesse diálogo possível com o corpo, com o meu corpo, com o meu entorno. Eu começo a ter opções naturalmente muito menos compulsivas, me sinto muito melhor e acontece uma coisa ainda mais interessante. Sou mais compassivo, mais generoso, menos faminto, menos angustiado, tenho menos drama, tenho mais compaixão pelos outros e até mesmo este momento de crise que estamos todos vivendo, porque de crise está feita a evolução do ser humano, de saltos traumáticos, difíceis, e é aí que o ser humano se reorganiza. O orgasmo também é isso, o êxtase também é isso, é o momento entre o caos, manifesto, fantástico, incrível, mas que tem a sua ordem, muita ordem interna, e depois disso vem o movimento de crescimento. Uma das coisas mais maravilhosas quando estamos nesse processo é a possibilidade de aumentar a nossa criatividade, de resolver problemas profundos. Não é por acaso que uma das meditações mais profundas e potentes que se tem no Tao é a circulação para frente e para trás da nossa energia vital, dando atenção ao Hara, a toda a nossa parte vital, por baixo do umbigo, esse segmento fantástico, falava Rashmas, que ele tirou do mundo oriental, e o terceiro olho e a nossa glândula pineal, a grande visionária, e quando esses dois lugares fluem e conversam e se vitalizam, eu tenho muita mais criatividade, tenho muito mais contato com a minha sabedoria, a minha e a coletiva, para me levar. De aí que a minha fascinação pelo Tantra e pelo Tao tem a ver porque eles nos aportam a possibilidade não é só do êxtase, do orgasmo e do prazer e da saúde, é porque nos abre portas para sermos melhores pessoas, aumentar a consciência e estamos precisando muito disso. Portanto, neste momento, para já, isto que queria vos partilhar, agradeço a vossa presença, espero que podamos repetir isto com um diálogo aberto, em que possa ouvir a vossa voz. O site que está dedicado online, este curso que estamos lançando neste momento totalmente online, com estes 10 módulos, é www.school.cpsd.eu, que vocês vão depois registrar, mas sobretudo e o principal é que tenha levado com vocês algo que seja útil para abrir apetite e seja possível levar aos vossos corações e levar às vossas vidas e à vossa clínica. Muito obrigada a todos, um bom descanso, bom êxtase em vossa vida e bom mergulho nos corações. Até breve, bom descanso.